José Guilherme Abreu. Estamos aqui no túmulo, na sepultura de António Soares dos Reis. Não só tido como o melhor escultor português do século XIX, como provavelmente o mais interessante, ou um dos 2, 3 mais interessantes escultores de toda a história da arte nacional. Este homem mata-se, António Soares dos Reis, com 2 tiros de pistola aos 41 anos. Exatamente. Curiosamente, ele na véspera tinha estado numa tertúlia com os amigos, numa grande festa, porque ele fazia parte de uma comissão para erguer um monumento ao Infante Dom Henrique. Foi para casa cheio de ideias e de motivadíssimo com aquela circunstância. No dia seguinte de manhã, ele está a trabalhar no seu ateliê, o ateliê era mesmo ao lado de casa, é a Casa-Ateliê, Soares dos Reis, e ouve-se um tiro. Vêm as pessoas da família ter com Soares dos Reis a ver o que é que tinha acontecido. E ele diz com uma desfaçatez extraordinária: olha, eu estava a limpar a minha arma e ela disparou-se. Imagina lá como é que uma coisa destas pode acontecer, não é? E, passado um bocado, as pessoas vão-se embora e então a segunda tentativa é 2 tiros e ele caiu redondo, fulminado pelos 2 tiros. Portanto, é uma situação incrível. Como é que ele conseguiu... revela uma deliberação e uma calma de morte. Exatamente. Perante a iminência do suicídio, não é? É impressionante. Mas ele era deprimido? Ele era um gênio e, portanto, era uma pessoa que não tinha uma vida mental igualada à maior parte das pessoas, não é? Claro que tinha passado por vários episódios que hoje nós dizemos depressivos, que na altura, se calhar, não se sabia ainda muito bem enquadrar desta maneira. Portanto, diziam dele que era melancólico. Exatamente, por exemplo. Não é? E, portanto, que tinha sombras na sua alma, etc, etc. Teve mesmo que se tratar em Lisboa durante algum tempo. Ele parte para esse tratamento, isto está na correspondência, dizendo: eu não sei se já vou a tempo de curar a minha alma. Lato sensu, pode dizer-se que desde que ele regressou a Portugal, porque de facto ele estudou e foi, logo aí se revelou notável em Paris e em Roma durante anos, e é a partir do momento em que ele regressa a casa, Sim, ao Porto e a Gaia, que o viu nascer, que as coisas começam a correr mal. A vida dele não correspondeu àquilo que ele esperava ou contava que fosse, não é? Portanto, houve falhas em várias dimensões, houve falhas, por exemplo, só introduzir este aspecto, que é, ele quando chega a Portugal, ele vai ser reconhecido o mérito artístico dele, não é? Portanto, ele vai ser professor da Escola de Belas Artes do Porto, não é? Vai criar o centro artístico, vai doar mesmo uma parte dos seus rendimentos, que eram muito poucos, é uma origem muito humilde, mas mesmo assim vai doar para distinguir o melhor aluno. Portanto, isto mostra que é uma pessoa que viveu para a arte. O que acontece é que houve falhas nos seus propósitos. Por exemplo, um aspecto que contribuiu bastante para a sensação de frustração da parte de Soares dos Reis foi o projeto dele de reforma do ensino artístico nunca ser aprovado. Isso teria sido tão importante para nós todos. Sim, sem dúvida. E reparam... Era um homem que vinha com a experiência das melhores escolas da Europa à época, não é? Exatamente. E tinha essa intenção de passar esse conhecimento, ainda por cima aplicado na sua região de origem, não é? E falhou também na sua relação com o seu público, ou seja, com a sua clientela, porque um escultor nesta época vive das encomendas que lhe fazem. Ele não era assim uma pessoa de trato fácil e de modo que a clientela que lhe pedia, por exemplo, um busto, depois não ficava, muitas das vezes, e não foi apenas um caso, não ficava satisfeito com o resultado que ele apresentava. Não por ser um resultado artisticamente falhado, pelo contrário, é porque denunciava o caráter das pessoas. Revelava demais. Portanto, falhou nesse sentido na relação com os seus encomendatários, com o seu público, com a sua clientela, se quisermos. Falhou também relativamente à sua família, por exemplo, como pai, como marido, porque ele fechava-se muito tempo, isolava-se imenso tempo. Não conseguia relacionar-se nem com as pessoas da sua mais estrita intimidade. Exatamente.
E é um casamento tardio, não é? Portanto, o casamento dele não é um casamento nos 20, 30 anos, já é nos 30 e tal, portanto, já é um casamento um pouco tardio. É uma pessoa que tem esta sensação de profunda frustração, não é? E de profunda... E desadequação ao mundo, não é? Sim, sim. Eu acho que ele não era com o meio social que estava em tensão, era com o seu tempo. O Soares dos Reis não devia ter vivido nos finais do século XIX. Era um artista que via muito mais à frente. Exatamente. Isso angustiava-o profundamente. Não encontrava uma relação de conexão com os outros. Com os outros. José Guilherme, mais de 100 anos depois de António Soares dos Reis ter suicidado, ter morrido, de alguma forma a má sorte persegue-o. A escultura que está em cima da sepultura do escultor não é do escultor. Não. Tinha uma peça de Soares dos Reis, a Saudade, uma peça que foi furtada. Roubada. Roubada, aqui do cemitério, que é um espaço fechado. Há um déficit de representação pública da obra de Soares dos Reis. Ou seja, no espaço público... Não há muito poucas obras de Soares dos Reis. A maior parte até estão nos cemitérios, que também são locais um pouco recolhidos, não é? E não é propriamente para a celebração que essas peças estão lá. E ainda a casa, a questão do ateliê Casa de Soares dos Reis, de acordo com um projeto feito por ele, inclusive... Em Vila Nova de Gaia. Aqui em Vila Nova de Gaia, e que é um espaço que ainda está à espera da sua recuperação, está ao abandono. Houve momentos em que esteve muito próxima à sua recuperação, há expectativas de que possa haver. Eu faço votos que ela de facto ocorra. É a única coisa que posso dizer. José Guilherme Abreu, O Desterrado, a peça mais célebre do nosso António Soares dos Reis, foi durante décadas interpretada como uma espécie de hino maior à melancolia lusa. No meu ponto de vista, esta é sem dúvida uma obra-prima, mas o sentimento que se desprende dela não é o sentimento da melancolia, não é a expressão lusa da saudade, como dizia, por exemplo, Teixeira de Pascoais, que dizia que era a esfinge da saudade portuguesa, não é? Mas sim a expressão verdadeiramente do drama pessoal de Soares dos Reis, que é a angústia, o total afundamento do eu, não é? E é isso exatamente que nós vemos aqui, creio eu, nesta estátua. O primeiro signo que eu destacaria é o rosto caído, o cabelo que pende para a frente e aproveita o artista para embelezar a figura, o tronco que está meio como que quebrado, uma crispação nos dedos. Se reparar, o desenho dos dedos representa uma grade. Isto não é uma brincadeira lúdica, não é um jogo que se faz com os dedos para entreter um momento de despreocupação, não é? Que se faz, como é que eu posso colocar as mãos? Não, aqui há uma espécie quase de metáfora de algo que é tenso e que é doloroso. O projeto desta estátua tem tudo a ver com um poema que é As Tristezas do Desterro, de Alexandre Herculano. Portanto, uma figura que durante as perseguições liberais, que é um exilado, é esta figura que é um expatriado, que está junto ao mar, portanto, por isso é que se vê aqui o enrolamento da onda, e que lhe desprende uma lágrima. Terra cara da pátria, eu te hei saudado dentre as dores do exílio. Pelas ondas do irrequieto mar, mandei-te o choro da saudade longínqua. O que Soares dos Reis pretendia, uma espécie de interpretação escultórica, narrativa desse poema, de alguém que está exilado, que também não vê um futuro de liberdade à sua frente. A primeira potência seria o poema,
não é que vai ser agora elevado e reforçado e intensificado pelo próprio sentimento do artista. E eu acho que aqui esta onda que bate contra o penhasco é também uma metáfora exatamente da imobilidade de um penhasco, que poderíamos ver como o academismo, e a onda que bate contra o penhasco e que não consegue, de facto, fazer outra coisa senão voltar para trás. E é por isso que José Augusto de França fala que esta é uma obra existencial e que é uma obra de charneira da arte ocidental. Da arte ocidental. Da arte ocidental. Para mim, é a última obra conseguida do academismo, digamos assim. E a seguir a esta é o Pensador de Rodin. O Rodin descola da academia, da escola, desde logo por causa do método que ele utiliza. Ele utiliza um método em que não há uma pose estática. Ele pedia aos seus modelos para circularem pelo ateliê, ia tirando desenhos e depois na figuração final, muitas das vezes, apareciam imagens incongruentes de momentos diferentes do movimento. Isso dava uma tensão e dava uma vivacidade à escultura que o modelo estático não tem. O Rodin já começa do outro lado, digamos, do bloco do academismo muito forte. Ele ousa, de facto, romper com algumas regras. Se, de facto, o Rodin é o avô, digamos assim, da escultura moderna, então esta obra pode muito bem considerar-se a obra final do academismo. Ela própria é crepuscular. É uma obra que sempre perturbou muitos historiadores de arte. Exatamente porque combina coisas que são inconciliáveis. É clássica por um lado, romântica por outro, naturalista por outro. Não encaixa em nenhuma escola só. Cruza. Ela cruza. E é aí que está a sua beleza e a sua importância. José Guilherme, o Desterrado é uma espécie de exame, de obra final do bolseiro que foi António Soares dos Reis, que estudou primeiro em Paris e depois em Roma. Foram 5 anos de estudos com uma interrupção pelo meio em que ele veio a Portugal, mas de facto ele teve quase 5 anos no estrangeiro. Ele em Paris vai poder contactar com várias expressões artísticas, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista teórico, do próprio pensamento, que depois vai completar e enriquecer com sua ida a Roma, onde vai ter contacto com os grandes modelos clássicos e as tais grandes referências da arte ocidental, que são os modelos greco-romanos. E, portanto, é esta simbiose difícil e original que está presente no Desterrado. Em Paris, Soares dos Reis ganhou a alcunha de ladrão de prémios. Le voleur des prix. Exatamente. Só o facto de ter sido admitido para a école não era fácil de entrar. Houve muitos artistas que foram para Paris, mas nunca frequentaram a école, porque não conseguiam entrar, porque eu digo a Teixeira Lopes. Acabou por entrar, mas não foi assim tão fácil. Importa lembrar que ele, ainda em criança, ele que era filho de um humilde atendedor numa mercearia, não é? Portanto, o pai dele trabalhava numa mercearia e ele passava quase todo o tempo fazendo desenhos, fazendo bonecos, em barro, em pão, portanto, Em pão? Em pão, exatamente, não é? E então, portanto, toda a vida dele, enquanto criança, já manifestava esse talento para as artes, não é? E essa vocação. Francisco José Rezende, que era um vizinho, vê aquela criança com aqueles dotes e imediatamente fala com a família que aquele menino devia estudar artes. Ele entra para a Academia Portuense de Belas Artes, onde vai fazer uma carreira notória e no final candidata-se a um concurso para bolseiro em Paris, que era, no fundo, o destino dos talentos que se manifestavam na Escola de Belas Artes do Porto e de Lisboa à época.
António Soares dos Reis regressa da sua experiência como bolseiro no estrangeiro com 25 anos. Tem 25 anos e, quando regressa a Portugal, passado pouco tempo, esta obra que estivemos a ver, O Desterrado, chega também a Portugal, porque, de facto, ele fala em Roma, na última escola que frequentou, no estrangeiro. Sim, e quando ele chega cá com esta peça, na verdade, as pessoas que estavam cá não tinham visto a esculpila, só os seus colegas e professores é que sabiam. E daí ter pegado um boato absolutamente infame, que se pôs a circular, de que não tinha sido ele o autor de O Desterrado. Pois depois foi necessária a intervenção do Conde de Tomar, que escreve uma carta, um documento em que prova que efetivamente ele tinha sido o autor da peça e que tinha perfeito conhecimento do processo da sua concepção e da sua execução em Roma. Mas imagino que magoou imensamente o jovem António Soares dos Reis. Profundamente. Ele, quando estava à espera de trazer uma coisa que fosse motivo de alegria e de contentamento por parte de todos e de reconhecimento, e, efetivamente é o contrário que acontece. É um boato, é uma infâmia. Este desenho de António Soares dos Reis, o rosto do seu amigo, ainda que numa forma bastante deformada, num grito, Saint Gaudens, o seu grande amigo. Ele conhece Auguste Saint-Gaudens em Paris, durante a primeira fase da sua bolsa. Depois, como já vimos, ele regressa a Portugal, onde está perto de um ano, por causa da Guerra Franco-Prussiana. Vai para Roma prosseguir os seus estudos e lá vai voltar outra vez a encontrar o seu antigo colega e companheiro, Auguste Saint-Gaudens, com quem vai ter uma cumplicidade, uma relação muito próxima, inclusive vão ter um ateliê conjuntamente na Rua Tolentino. Vão estar a esculpir ao mesmo tempo duas estátuas, e que são estátuas que denotam traços comuns. Eles vão escolher, para terminar a sua formação em Roma, duas figuras que são duas figuras crepusculares. Crepusculares no sentido que são dois derrotados. Um é o Desterrado, sobre o qual já nos detivemos, não é? O outro é um índio, Hiawatha, que também representa, no fundo, alguém que é um vencido. À medida que se dá a conquista do Oeste, a cultura índia é absorvida e é derrotada, digamos assim. Ambas são figuras de desalento e eles estão exatamente a esculpir... Simetricamente. Simetricamente é interessante, porque há ali uma composição que tem traços muito semelhantes e, sobretudo, do sentimento, sobretudo da expressão, não é? A tal angústia, não é? A tal angústia. A tal sensação de sem futuro. Sem futuro, de vertigem, de queda e desmoronamento. De alguma forma, José Guilherme, é como se estes dois jovens artistas expressassem, nos anos 70 do século XIX, já o espírito derrotista do fim do século. São artistas que escolhem temas que não são os temas do progresso contínuo da humanidade. Do seu tempo. Do seu tempo. A crença nos grandes homens, das grandes feitos da história, que a humanidade estava a caminhar para um futuro auspicioso, que era uma questão de tempo, não é? Porque com a cultura, com a técnica, com a ciência, estávamos condenados ao aperfeiçoamento, não é? E eles já estavam a antever, principalmente Soares dos Reis, já estavam a antever que essa narrativa era uma narrativa um bocado fantasiosa e que depois a Grande Guerra, sim, a Grande Guerra irá encarregar-se de demonstrar a sua falsidade mesmo. E aqui nós encontramos-nos perante uma lógica completamente diferente. Enquanto na anterior nós tínhamos a lógica da escultura, da poética pessoal, é o próprio artista que escolhe o tema, é o próprio artista que escolhe a forma, etc. Aqui nós estamos na lógica da encomenda para o espaço público, porque esta peça era destinada ao cemitério de Agramonte, onde estava o mausoléu do Conde Ferreira, portanto que tinha sido um brasileiro de torna-viagem, que
que enriqueceu no Brasil e que doou uma parte muito considerável da sua fortuna à filantropia. 10 anos depois da sua morte, foi encomendado a Soares dos Reis uma estátua para encimar o mausoléu de Conde Ferreira. Por isso, esta escala, que não sendo uma escala colossal, é uma escala monumental, francamente superior ao natural, com um traje de gala, finamente esculpido, com espada, que lhe mostra exatamente essa sua condição de nobre, e com várias condecorações que se podem ver. A Grande Cruz da Ordem de Cristo, a Comenda de Vila Viçosa, as luvas na mão direita, que denotam também essa condição de uma certa elegância, de uma certa nobreza. Mas o que me impressiona mais, José Guilherme, aqui é a leveza do vestuário. Exatamente. Não é? Parece que tem ar por trás, não é? Parece que tem ar, que uma pessoa poderia tocar e ele mudava logo de posição. Reparem como a faixa tem aquele ondulado e como isso dá ritmo e dá graça e dá leveza a uma peça que a sua dimensão condenaria a ser pesada, a ser esmagadora. Este homem era um negreiro. Aliás, alguém se vai ter com Soares dos Reis e diz: então, como é que tu podes dar uma expressão tão bondosa a um negreiro, a uma pessoa que enriqueceu à custa da venda dos escravos? E Soares dos Reis responde mais ou menos: mas então o Conde Ferreira não era um amigo das pessoas, não era uma pessoa bondosa, não era amigo das crianças? E a pessoa disse: sim, realmente era. Então, eis, este é que é o Conde Ferreira. Ele está à procura do caráter da pessoa. E, efetivamente, o Conde Ferreira, apesar de ter sido um negreiro, ele era uma pessoa de caráter, embora não fosse, parece, muito amável, de facto. Nada que assustasse o nosso Soares dos E Reis. que ele não pudesse compreender. Exatamente. Vamos ver uma obra do Soares dos Reis que não deixou a sua encomendadora nada confortável? Nada confortável. Vamos não é? ver? Vamos ver. Mrs. Leach encomendou, pagou, não gostou e não levantou. Meu Deus! Eis outro golpe. Falando em golpes, no frágil Soares dos Reis, no frágil equilíbrio de Soares dos Reis. Isso é o cúmulo da humilhação para um artista, não é? É, ainda por cima, inglesa, e que podia trazer outros clientes, não é? Mas ele não tratava bem os seus clientes. Há várias histórias que demonstram que potenciais clientes de Soares dos Reis, ele em diálogo direto com eles, às vezes insultava-os. Não é? Portanto, estava, no fundo, também a cavar a sua própria sepultura, porque um escultor, nesta altura, embora ele também fosse professor, não é? Um escultor, nesta altura, vive das encomendas. Não é? Não faz exposições para expor a sua obra para o mercado, não é? E depois, quando esculpia, não os poupava ao olhar cirúrgico que tinha sobre a sua índole. Exatamente, que é o que nós vemos aqui exatamente Uma nesta dureza, obra, não é? Um caráter severo mesmo, eu diria. Não é? Há que dizer que nós estamos a observar aqui, no Museu Nacional Soares dos Reis, uma versão em bronze do original, em mármore, que está, neste caso, no Museu Social. No Museu Nacional. E que o mármore, ainda, no meu ponto de vista, ainda realça mais essa frieza, este ideal, eu diria, da moral vitoriana, da mulher, mãe, que tem uma disciplina muito forte. Muitas das vezes, nesta altura, o que é que se esperava de um estatuário? É que idealizasse. Não é? Idealizasse a expressão, idealizasse a figura, não é? Como acontecia no tempo da estatuária grega, não é? As figuras eram idealizadas, portanto, erguidas ao Olimpo, e ele não, ele personificava completamente a figura.
José Guilherme, que beleza! Afinal, o António Soares dos Reis não era assim tão mal disposto sempre. Ele adorava crianças e isto é autêntica poesia em mármore. Repare aqui os pormenores, o detalhe de certos pormenores. Eu não estou a falar apenas do rendilhado, não é? Mas a própria dobra que parece acidental aqui, do vestido, os sapatinhos, o lacinho. O canelado das meias. As dobras que às vezes faz. Está tudo aqui meticulosamente representado. O cabelo, com estas aberturas. Para fazer isto no mármore é preciso ter uma ciência, um controle. Sim, porque os instrumentos que esculpem o mármore são violentos. São muito violentos, Muito não é? violentos. Brocas. Brocas, martelos, cinzéis. E mais, não pode haver um erro, porque se partir, a obra está condenada, não tem marcha atrás. É o chamado método subtrativo. Enquanto a obra em bronze é feita colocando barro até à forma final, é o método aditivo, aqui é retirar. É como dizia, era o Michelangelo, não é? Michelangelo, sim. É só tirar o que está mais na pedra. É só tirar o que está mais. Somente isso. Mas não pode haver erro. Os brinquinhos na orelha. Portanto, isto e a doçura absoluta, não é? A inclinação do próprio pescoço. Portanto, isto é uma peça de uma sensibilidade e de uma ternura que é verdadeiramente o mundo da criança. Os dedinhos gorduchinhos ali, está a ver? Estou a ver, estou. É espantoso. Aqui, e quanto mais não se tem um observa... dedo na mesma posição que outro. Bem, o facto é que foi exatamente esta obra, a filha dos condes de Almedina, que era neta da duquesa de Palmela. A duquesa ficou tão impressionada que escreve para Rodin, que era uma pessoa das suas relações, a dizer: vem cá à minha casa que eu tenho uma coisa para te mostrar. E o Rodin vem... De Paris, portanto de comboio, no Sud Express, naturalmente, vai ao Palácio Palmela, e é nos corredores do Palácio Palmela que estão as obras de arte da coleção da Duquesa, e ele olha para aquelas coisas com uma certa indiferença, assim, mas afinal o que é que há aqui para ver? Até que de repente se depara com esta obra e fica completamente siderado com o que vê, e Soares dos Reis estava lá ao fundo, de costas, e creio que tímido. Tinha sido convidado também pela Duquesa de Palmela para estar naquele momento, e o que acontece a seguir é qualquer coisa surpreendente, que é Rodin vai ter com Soares dos Reis, curva-se e vai-lhe beijar as mãos, dizendo-lhe que de facto era uma obra perfeita. Ao que sabemos, José Guilherme Abreu, Soares dos Reis não volta a cruzar-se com Auguste Rodin, mas esse episódio, que está registado, por si só dá conta de que até o escultor provavelmente mais celebrado do seu tempo, a uma escala europeia, se rende à excepcionalidade da obra de Soares dos Reis. De alguma forma, é um pouco estranho que em Portugal continuemos a conhecê-la tão pouco e a celebrá-la tão pouco. Está no museu, mas não tem uma grande presença pública. Apesar de ser uma escultura clássica, de um modelo ainda académico, ela tem como valor artístico um valor que é intemporal. Porque, na verdade, nenhuma obra de arte é apenas obra do seu tempo. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.